Vamos ler Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6, tá, meus irmãos? Deuteronômio 5, 6. Diz a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E destacando, meus irmãos, o 7º mandamento que estamos estudando, versículo 18, não adulterarás. Vamos orar. Senhor, estamos aqui neste estudo, nesta série dos 10 mandamentos, para saber a sua vontade, para podermos viver de acordo com ela. Estamos estudando aqui na nossa EBD. Abençoa esta série, Senhor, e abençoa especialmente hoje e toda essa série no 7º mandamento. Abre o nosso entendimento sobre este assunto que vamos estudar nesta manhã e abre também o nosso coração para nós recebermos, Senhor, que o Espírito Santo nos ensine a palavra e aplique a nossa alma com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Glorifica o seu nome assim, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Eu peço para vocês terem na sua mão o programa de culto. No ponto número 6, meus irmãos, nós vamos ler e estudar o que está escrito aqui nesse trechozinho do Catecismo Maior. Coloquei até aqui parte 20, mas na verdade é o 21º estudo já sobre o 7º mandamento. E nós vamos continuar estudando esse trecho que no estudo anterior nós não conseguimos concluir. Então convido vocês a lerem comigo, tá? Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139. Quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Nós já lemos vários pecados, já estudamos vários pecados aqui dessa pergunta. Chegamos nesse trechozinho agora. Os pecados proibidos do 7º mandamento: reticências, permitir, tolerar e manter locais de prostituição e a eles recorrer. E aqui nós temos vários versículos, eu já li com vocês até Gálatas, capítulo 5, 19 e 21. Hoje nós vamos prosseguir lendo Hebreus e, se Deus quiser, concluir aqui com esses versos. No estudo anterior, irmãos, eu falei para vocês aqui, então, que o nosso tema, nós vamos tratar do pecado da prostituição. E eu vou só fazer uma breve revisão aqui para nós podermos prosseguir nessa manhã aqui, então, de onde nós paramos. Observe que o Catecismo Maior, ele coloca sobre o pecado da prostituição. Ele diz assim: entre os vários pecados que envolve não adulterarás está o pecado da prostituição.
E ele coloca, irmãos, vários pecados associados com o pecado em si da prostituição. Permitir, tolerar, manter, permitir, tolerar e manter locais de prostituição e, finalmente, a eles recorrer. Daqui a pouquinho, se der tempo, se não der tempo, a gente vai continuar na outra aula, mas eu quero fazer bem devagarzinho mesmo, porque é muito importante esse assunto, todos os assuntos, né? Observe o verbo permitir. Então, você está lá, você permite. Observe o verbo tolerar. Você não permite, mas você, aliás, além de você permitir, você tolera aquilo. Manter. Observe que já tem um grau maior de pecado, porque você não somente permite, você não somente tolera, mas você mantém. De alguma maneira, você envia recursos para que esse local exista. E, finalmente, a eles recorrer. Observe que há um certo progresso aqui. Você primeiro permite, você depois permite e tolera, que as duas coisas estão associadas, né? Permitir e tolerar. Aí você mantém, você, de alguma maneira, ali investe naquela coisa. E, finalmente, você recorre àquilo, você vai até aquele local. Então, local de prostituição. Prostituição, nós sabemos o que é. Prostituição é a venda do corpo, é a venda de sexo. E eu falei para vocês na aula anterior que hoje em dia a coisa está muito mais complicada. Por quê? Porque não somente tem-se o lugar de prostituição, mas nem precisa mais de lugar, porque a internet ela espalhou a prostituição de maneira que não interessa mais o lugar. Agora, através da internet, existe a venda de sexo, a venda do corpo, especialmente através da pornografia. Então, nós temos aqui, meus irmãos, que a situação hoje ela é muito mais difícil do que sempre foi difícil, mas hoje é muito mais difícil por causa da internet, que é uma coisa muito boa, mas como os seres humanos são maus, eles usam o que é bom para o mal, e a internet ela está sendo usada nesse sentido. Aí, meus irmãos, eu disse para vocês que eu ia tratar desses assuntos aqui, desses aspectos, mas dentro de alguns assuntos. Primeiro, nós entendemos o que é a prostituição, e a prostituição, todo mundo aqui, na verdade, já sabe o que é, e a Bíblia aponta para isso. Mostrar por que é pecado, já falamos disso na semana passada, na aula anterior, e mostrar também qual é a cura da prostituição, qual é a cura desse tipo de pecado. Então, o que é, por que a Bíblia, por que é pecado, por que a Bíblia proíbe e qual é a cura da prostituição. Então, sobre essas coisas, irmãos, eu fui tratando com vocês, lendo esses textos aqui. Eu vou fazer assim, eu vou ler rapidamente os textos, claro que eu não vou explicar tudo de novo, mas eu vou ler rapidamente os textos e relembrar bem rapidinho os pontos aqui que nós traímos de Coríntios, Efésios e Gálatas. Eu vou pedir para vocês lerem comigo agora, tá? Então, primeiro, vamos lá. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler do versículo 15 ao versículo 20, e só citar rapidamente alguns pontos aí que nós aprendemos aqui, estudamos na aula anterior. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz assim, irmão, palavra do Senhor. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que quem se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui já mostra por que o pecado da prostituição ele é tão grave, ele é tão sério. Porque é um pecado feito com o corpo. Então a pessoa usa o próprio corpo, diretamente o corpo, para este pecado. E aí o apóstolo Paulo diz, irmãos, então,
que outros pecados são fora do corpo, mas esse ele tem essa gravidade, porque o corpo é usado. Ele mostra a incompatibilidade disso com o fato de nós estarmos em Cristo. Quando um homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Isso acontece no casamento. No casamento é assim mesmo, e é santo, e é puro, e é bom. Mas fora do casamento é pecaminoso, é errado. E aí Paulo diz que tem uma confusão aqui, porque essa pessoa ela é uma com Cristo. Então ele diz assim: todo homem, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E ele diz anteriormente, no versículo 15, tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Então isso é um absurdo. De maneira que em Cristo Jesus, o pecado da prostituição, ele é totalmente incompatível, é um absurdo. Além de usar o corpo, ainda é como se colocasse, juntasse ali o que é santo, o que é de Deus, com a prostituição e com o pecado. E o apóstolo Paulo, mais adiante, diz assim, que o nosso corpo, versículo 19, é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos que, em primeiro lugar, é um absurdo, porque é um pecado com o corpo, ataca diretamente o corpo que Deus deu para a santidade, é algo também incompatível com o Evangelho, porque o nosso corpo pertence a Cristo, nós estamos um em Cristo, e um homem que se une a uma mulher se torna uma só carne com ela, e nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, esse é o motivo de ser pecaminoso, de ser algo errado, tanto, irmãos, na vida de qualquer pessoa, porque o corpo não é para isso, mas na vida especialmente de um cristão. E aí Paulo dá também a cura aqui. Qual é a cura? A cura é a consciência dessa verdade, ou seja, Jesus me uniu a Ele, Jesus me deu o Espírito Santo, e o meu corpo agora, em Cristo Jesus, não deve ser unido à prostituição ou a uma prostituta, porque agora ele pertence a Cristo e porque o Espírito Santo habita nele. Então, por isso eu devo dizer não à prostituição. A cura, em primeiro lugar, é a consciência dessas verdades e é a fé. E então andar de acordo com essas verdades. E andaremos assim por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós. O outro versículo, estou só citando rapidamente. Se os irmãos quiserem, pode assistir a aula anterior, onde eu explico bem devagarzinho esses detalhes aqui. Outro texto é Efésios 5:3, que eu convido vocês também a lerem comigo agora. Efésios 5:3, onde o apóstolo Paulo, novamente, ele trata disso, dizendo assim, Efésios 5:3, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Observe então o que ele diz aqui, ele é até mais radical do que anteriormente em Coríntios, porque em Coríntios ali ele está tratando do pecado já consumado, quando o homem se deita com uma prostituta. Aqui ele é mais radical, ele diz assim, porque aquilo que a palavra de Deus diz, né? O pecado da prostituição, do adultério, começa com o coração. Então, você tem que cuidar do seu coração. E aí Paulo diz assim, nem sequer se nomeie entre vós. Vou ler aqui de novo, né? O 5:3, mas a fornicação, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Esse nomear, conforme nós explicamos aqui, não é tratado o assunto tem que ser tratado, como nós estamos tratando agora, mas é nomear de forma pecaminosa. Por exemplo, são aquelas piadinhas sujas, ou qualquer palavra de duplo sentido, ou qualquer palavra de apoio a esse pecado, de alguma maneira, de insinuação desse pecado. Não, irmãos, o apóstolo Paulo diz no finalzinho, como convém a santos. Aí, mais uma vez, qual é a cura disso? Veja, Paulo não está falando de um mero moralismo, não faça isso, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Lá em Coríntios, ele relaciona a pureza e o livramento da prostituição com o fato de que nós estamos unidos a Cristo e que o Espírito Santo habita em nós. Aqui, a mesma coisa, irmãos, porque se vocês forem ler o verso 1 e o verso 2, vamos ler agora, olha o que ele diz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí eu vou continuar lendo aqui. Mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém
a santos. Lá no versículo 5 ele diz assim, pulando aqui um pouquinho, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está dizendo o seguinte aqui, qual é a cura desse problema? A cura desse problema não é um mero moralismo, mas é a consciência, de novo, de que nós temos que lembrar que agora nós devemos ser imitadores de Deus. E como é que eu vou ser imitador de Deus? Quando eu ando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja o que o Evangelho traz. O Evangelho traz o verdadeiro amor. Essas pessoas que vivem procurando amor no sexo, ou na prostituição, tentando satisfazer-se, elas vão encontrar a satisfação verdadeira no amor de Deus, irmãos, no amor de Deus em Cristo Jesus. De maneira que Deus, quanto mais eu entendo que Deus me amou em Cristo e eu passo a amar a Ele, é isso que vai me satisfazer, o amor a Ele, porque Ele me amou, de maneira que eu vou sendo curado da prostituição. Eu vou, em vez de usar a prostituição como uma satisfação sexual, eu vou, amando a Deus, amar inclusive aquelas pessoas que estão envolvidas nesse pecado, de maneira que isso vai purificar até o que eu olho no celular, até com o que eu tenho acesso, de maneira que eu não vou pôr os meus olhos, eu não vou ter contato com nada que seja desta indústria perversa, imunda, e que usa essas mulheres, a indústria da prostituição. Então, por amor a Deus, eu vou amar inclusive essas moças, pobres moças, e eu não vou, homens e mulheres que estão envolvidos com isso, e em resposta a Deus. Veja o que Paulo diz aqui. Vou ler como o texto diz aqui, tá? E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, a fornicação não é amor, a impureza não é amor, a avareza não é amor. Então isso nem se nomeia entre nós. Amando a Deus, nós vamos amar as pessoas e vamos deixar todos esses pecados. Então, o Evangelho sendo aplicado. E finalmente, meus irmãos, último texto que eu li com vocês, Gálatas 5, 19 ao 21, vamos ler também. Estou só citando aqui rapidamente que nós tratamos no estudo anterior. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 e 21. E o apóstolo Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também em Espírito. Quais são as obras da carne? O que é carne? Carne é a nossa natureza pecaminosa. Várias obras imundas da carne aqui ele cita, mas nós estamos destacando essas aqui no iniciozinho. Adultério, fornicação, impureza, lascívia. E o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito, que encabeça o fruto do Espírito é amor. Veja que ele usa o singular, não é frutos, mas fruto, porque é um fruto delicioso, belíssimo, maravilhoso, composto dessas várias partes, mas encabeçada pelo amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. E é o fruto do Espírito, isto é, o Espírito Santo produz isso em nós. Então, enquanto a carne está aqui produzindo lascívia, prostituição, pornografia, todas essas imundícias, o Espírito Santo, ele nos faz amar a Deus e, amando a Deus, nos dá poder para deixar isso aqui. Ele diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está crucificado, estamos mortos para essas coisas. O Espírito Santo foi dado em nós. Cabe-nos agora crer nisso, levantarmos-nos e dizer assim: basta de pecado na minha vida. Eu quero falar bem claramente aqui, irmão, porque isso pode estar ocorrendo entre nós. Se alguém aqui está viciado em pornografia, está viciado nesse tipo de coisa, preste bem atenção, meu irmão. Vá a Cristo Jesus nesta manhã. Confesse esse pecado, arrependa-se disso e tome esse texto e diga assim: eu não quero mais isso na minha vida.
Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu fui salvo, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E eu quero nesta manhã deixar este pecado. Deixar a prostituição, deixar todo pecado sexual e deixar especialmente o pecado da prostituição. Bom, meus irmãos, vamos continuar agora. Eu só corri rapidamente aqui para poder falar esses textos para vocês. E agora nós vamos para Hebreus 13, 4, que aí sim eu vou continuar até onde eu puder. Nós vamos continuar aqui meditando com mais detalhes. Vamos abrir Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Diz a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os fornicadores e os adúlteros, Deus julgará. Veja, o que o escritor aos Hebreus ele está dizendo aqui? Ele está falando de uma situação honrada, imaculada, pura, santa na presença de Deus, e ele está falando do pecado sexual, que envolve, evidentemente, prostituição, que é o nosso assunto. Ele diz assim: seja venerado, seja honrado entre vocês o matrimônio, o casamento. O casamento é uma bênção de Deus. Então ele diz assim: seja honrado entre vocês o matrimônio. E aí ele continua assim, segundo a nossa tradução: o leito sem mácula. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da sexualidade, gente. Só que ele está falando da sexualidade dentro daquilo que Deus, para o qual, melhor dizendo, Deus criou a sexualidade apropriada, a sexualidade para ser ali vivida dentro do que Deus criou. E o que foi que ele criou para a sexualidade, para a expressão da sexualidade? O matrimônio, o casamento, o matrimônio. Fora do casamento, sexo é pecado. Agora, veja a gravidade desse pecado, quando além de já ser pecado fora do casamento, ainda se fazer comércio com esse tipo de pecado, que é a prostituição. É por isso que nós estamos trazendo aqui esse assunto dessa forma aos irmãos. O apóstolo Paulo está fazendo, aliás, não é Paulo que escreve, talvez seja Paulo, não sabemos. Mas aqui o autor aos Hebreus, ele está fazendo um contraste. Então, quando ele diz assim, o que vocês devem honrar? Vocês devem honrar o matrimônio. E vocês devem honrar o leito sem mácula, isto é, o leito puro. Por quê, irmãos? O que a Bíblia coloca? Deus criou a sexualidade. Deus a colocou para ser vivida dentro do matrimônio. E ali dentro do matrimônio é puro, é santo, é imaculado. É o leito puro. No entanto, meus irmãos, tirando deste ambiente, tirando dessa situação, aí nós temos o quê? A continuação do versículo. Observe a segunda metade do versículo. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o que ele está falando aqui? Que nós temos o casamento e o leito puro dentro do casamento, mas o que sai disso, que é a fornicação, que é todo o pecado, nós dizemos simplesmente o seguinte: tudo que sai disso, toda sexualidade fora desse compromisso e fora dessa aliança entre um homem e uma mulher, tudo que sai disso, que é a fornicação e o adultério, então Deus os julgará. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor, ele vai julgar esse tipo de pecado. Deus criou o casamento para expressar a sexualidade, e o que passa disso, ou que se desvia disso, Deus vai julgar. Aqui nós podemos entender, irmãos, agora, o valor muito importante do casamento e como
o pecado da prostituição, ele é grave. Por quê? Por que ele é grave, irmãos? Porque ele ataca exatamente o casamento. E isso é uma coisa que eu preciso deixar bem claro para os irmãos, por que a prostituição ela é tão séria. E todo o pecado sexual, mas especialmente a prostituição. Por quê, irmãos? Porque ela, sendo um desvio do casamento, sendo um desvio daquilo que Deus criou, em primeiro lugar, ataca o próprio Deus, desonra a Deus, retira dele a glória de ser Deus, de determinar como as coisas devem ser, mas em segundo lugar, ataca a família, ataca o casamento, ataca, meus irmãos, aquilo que na sociedade nós podemos dizer é o que de mais importante existe em termos de instituição social, a família. E atacando a família, então, traz um dano muito, muito grande, de maneira que nós devemos dizer assim: seja honrada entre nós a família, seja honrada entre nós o casamento, e seja honrado entre nós o casamento sem mácula, o casamento puro, a sexualidade dentro do casamento. Qualquer coisa que sai disso, prestem bem atenção, meus queridos irmãos, é um ataque, é um prejuízo à sociedade inteira, especialmente porque é um ataque à família. Tá? Não tem como você ter um equilíbrio, não tem como você ter uma ordem, não tem como você ter cuidado, amor, paz e todos os benefícios que a família traz para a sociedade, irmãos, quando o pecado do adultério ou o pecado da prostituição, ele invade a família e ele não é tratado, ele não é curado, não tem como você ter esses benefícios. Eu não tenho muito tempo para falar deste assunto. Só esse assunto aqui dava uma mensagem, dava para nós refletirmos, irmãos. Mas existe uma relação muito grande entre a questão da pureza sexual, a questão do casamento, a questão dessa pureza no casamento e os conflitos sociais e os problemas sociais. Só para dar um exemplo para os irmãos meditarem e pensarem, pense em quantas crianças nascem desse tipo de situação, irmãos, e são simplesmente abandonadas. Pense em quantas meninas estão ficando grávidas de forma precoce e totalmente sem planejamento. Pense em quantas famílias estão simplesmente desordenadas nesse sentido, em que não existe mais ordem na família, não existe mais respeito familiar por causa do pecado da prostituição. De maneira que isso vai, como é que eu posso dizer? Isso vai tirando a ordem familiar. O que a Bíblia diz? Deixa eu ver, tentar ser claro aqui o que eu estou pensando, passar nas palavras de forma mais clara. Veja, a Bíblia diz assim: tem um homem, tem a mulher, aí eles casam. Estou dando alguns exemplos para vocês, como essas coisas elas trazem prejuízos familiares. Tem um homem, tem a mulher, eles casam. Quando entra a prostituição, entra imediatamente ali o conflito no casal, evidentemente. Mas não é só isso. Se eles têm filhos, isso cria uma situação com os filhos, com as crianças, com a família envolvida. Aquela família que é para ser uma família onde existe amor, onde existe respeito, onde existe confiança, onde existe exemplo, onde existe tudo que Deus ordenou, ela não tem. Ela não experimenta. Aquelas crianças, elas já sofrem o efeito disso desde pequenininhas. Então a prostituição não é uma coisa, irmãos, leve, não é uma coisa banal, é algo muito sério, porque ataca a família. Por isso, irmãos, em Cristo Jesus, eu estou colocando o problema, eu não quero, claro, deixar vocês com problema, mas nós precisamos levar em conta o problema. Enquanto o pecado não é tratado como pecado, nós não entendemos o valor do Evangelho e o valor de Cristo.
O que o escritor aos Hebreus, portanto, está dizendo aqui é o seguinte, olha, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus julgará. Veja o que ele diz, meus irmãos. Eu vou continuar lendo com vocês aqui e vocês percebam que, como o apóstolo Paulo, ele não dissocia isso de Cristo. Eu vou ler do versículo 4 em diante. Acompanhe agora comigo. Vamos lá. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus o julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitam os que a eles se entregaram. Eu quero, preste bem atenção nisso. Olha que maravilha isso, irmãos. É impressionante como nenhum conselho moral nas Escrituras é moralismo. Porque o que é moralismo? Moralismo é assim, eu colocar uma regra para vocês aqui e dizer assim, façam isso, né? Então, eu colocar, por exemplo, aqui, olha, seja honrado entre vocês o leito sem mácula e a fornicação, o adultério, não pratiquem isso, porque Deus julgará. Se eu deixar aqui, isso é moralismo, isso é legalismo. Mas a Bíblia não nos deixa aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, como é que eu vou curar a minha família? Eu estou falando para vocês que há um problema sério na prostituição, causa problema na família, causa problemas sociais. Como é que eu vou curar a minha família? Na graça de Deus. Olha o que ele diz no versículo 9. Não vos deixes levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Meus queridos irmãos, se vocês lembrarem dessa mensagem, só esse versículo aqui, eu já vou ficar feliz, tá? Porque essa é a mensagem do Evangelho. O coração, ele é fortificado com a graça de Deus, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que dele se entregaram. Provavelmente, ele está tratando aqui de alguma religiosidade, provavelmente não, com certeza, mas eu não vou entrar em detalhes sobre que tipo de natureza é essa religiosidade, mas basta nós falarmos assim, ele está falando de uma religiosidade sem graça. O que é a religiosidade sem a graça? Sem a graça de Deus. É uma religiosidade legalista, cerimonialista. É você simplesmente chegar para as pessoas e dizer assim, seja santo. É você simplesmente chegar para as pessoas e dizer assim, faça isso, faça aquilo. Irmãos, o nosso problema, ele é tão grave que o pecado, ele não vai permitir que nós cumpramos os mandamentos de Deus dessa forma. Nós necessitamos da graça de Deus. E a graça de Deus envolve o quê? Vocês são conhecedores da Bíblia, vocês sabem, não sabe? A graça de Deus envolve, em primeiro lugar, justificação. Justificação. Todos aqui somos pecadores. E todos aqui somos pecadores em algum sentido, em algum nível, em relação à sexualidade. Todos aqui temos as nossas culpas. Todos aqui temos os nossos pecados. Ninguém está fora. Nenhum de nós aqui pode apontar o dedo para o outro, ou o dedo para alguém que está passando lá na rua e dizer assim, eu não tenho nada a ver com esse pecado. Ninguém, irmãos. E quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi Jesus. Jesus disse assim, quando vieram os apedrejadores trazer a mulher adúltera para Jesus, você lembra o que Jesus disse? Jesus disse assim, quem não tem
pecado, joga a primeira pedra. E ninguém, irmão, jogou a pedra. Por quê? Porque Jesus sabia que em termos de pecado, ninguém pode jogar pedra no outro. Nós somos todos pecadores. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que se eu me sentir melhor do que alguém, preste bem atenção nisso que eu estou lhes dizendo nessa manhã, tá? Porque nós estamos falando da cura que o Evangelho traz. Se eu me sentir mais santo sexualmente que uma pessoa que está do meu lado, ou de uma pessoa que está lá fora, ou de uma pessoa que eu conheço, seja o que for, se eu me sentir mais santo, eu vou cair. Eu vou cair porque eu já caí, na verdade eu já estou caído e talvez nem saiba que estou caído. Porque eu estou achando que eu sou santo e que eu posso alcançar diante de Deus a vitória, e diante do pecado a vitória. Não posso. Eu sou pecador, eu sou culpado, eu sou fraco, eu tenho as minhas tentações. A lei de Deus, ela apresenta para mim o pecado, ela não me dá nenhuma força para que eu consiga obedecê-la, de maneira que ela só mostra o pecado, nesse caso o adultério, que está já no coração, em algum sentido. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não entender que eu necessito do perdão de Deus, que eu necessito de ter paz com Deus, não pelo meu esforço, mas pelo sangue de Jesus. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele trouxe para mim justificação, primeira grande bênção, justificação. Ele me tornou justo na presença do Pai Celestial gratuitamente. Enquanto eu não entender isso, eu não venço verdadeiramente o pecado sexual. Eu posso abafar esse pecado, eu posso ser um religioso, eu posso ter máscaras diante da igreja, mas verdadeiramente eu não tenho vitória sobre esse pecado. A grande primeira questão é a graça de Deus na justificação. Mas não para aí, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai dizer, ela vai mostrar a realidade da nossa carne, a realidade dos nossos impulsos pecaminosos, a realidade de que nós temos esses problemas e essas tentações e aquilo que nós podemos chamar do poder do pecado. Poder do pecado. Então, o que a palavra de Deus diz? Que a graça de Deus vem me socorrer também nisso. Veja, a graça de Deus me socorre a respeito da culpa do pecado na justificação. Mas a graça de Deus também me socorre a respeito do poder do pecado na santificação. E aqui entra o quê? Entra o Espírito Santo de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, qualquer outra religião que sai da graça de Deus, ela não resolve. Por quê, irmãos? Porque ele diz aqui, bom é que o coração se fortifique com a graça. A graça é que fortifica. A graça é que liberta. Então nós temos a segunda bênção, que é a santificação. Todos vocês que estão aqui, vocês têm a carne de vocês, todos nós temos a carne, mas se nós somos nascidos de novo, se nós somos crentes de verdade, nós não temos só a carne, nós temos o Espírito Santo. O que a Bíblia diz então lá em Gálatas? Eu li com vocês há pouquinho. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. A carne, ela continua com os desejos dela aqui. Ela continua com o seu poder tentador aqui. Mas a palavra de Deus diz que tem um poder maior. E esse é o poder do Espírito Santo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, portanto, é meditar nessas realidades, é meditar nessas verdades. É colocar isso no meu coração, é pensar muito nisso. Eu não posso jamais tentar vencer essas coisas fora dessas realidades espirituais. Eu preciso então lembrar, em primeiro lugar, Jesus Cristo morreu na cruz e pagou todos os meus pecados. Se eu criei nele, no momento que eu criei nele, no momento que eu confiei nele como meu Salvador, ele fez comigo o que ele fez com a mulher adúltera.
ele chegou para a mulher adúltera e disse assim para ela: mulher, quem te condenou? Ela disse para Jesus: ninguém, Senhor. Aí o que Jesus falou em seguida, irmãos? Nem eu te condeno. Guarde isso aqui, tá? O que é isso, irmãos? É a justificação. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para justificar. Jesus veio para trazer o perdão, a justificação. Então, o crente que quer vencer o pecado sexual, ele precisa primeiro meditar muito no amor de Jesus e na graça de Jesus na justificação. Meditar no amor de Deus, meditar na graça de Deus. Permitir que o coração dele seja inundado do amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, meus caros irmãos. Quanto tempo vocês têm pensado na morte de Jesus na cruz pelos seus pecados? Quanto tempo vocês têm meditado nisso? Nós vivemos uma vida muito corrida, mas não deixe de tirar um tempo todos os dias para meditar no Evangelho de Jesus. Nós precisamos todos os dias, irmão, meditar na justificação, porque a justificação ela vai alimentar o nosso coração do amor de Deus. Quanto mais eu penso no amor de Deus, mais eu cresço em gratidão e amor a Ele. Essas coisas têm que ser nutridas em nosso coração. Em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós temos que meditar muito na santificação. Você precisa meditar que você não tem que pecar. Você não tem que fazer essas coisas. Mas que você pode, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ter isso que a palavra de Deus diz aqui no versículo 4. O matrimônio honrado, junto com leito sem mácula. Podemos crer, meus irmãos, que o Espírito Santo habita em nós e que Ele nos dá vitória sobre a nossa carne. E podemos considerar isso, como Paulo fala, considerai-vos mortos para o pecado e vivos em Cristo Jesus. E podemos nos levantar, preste bem atenção nisso. Quando você se levanta de manhã, você não pensa muito, né? Se você pode ou não andar, não é verdade? É uma coisa tão normal você andar, você caminhar, algo tão natural, tão normal que nós não pensamos. Nós acordamos de manhã, nós colocamos nossas pernas para fora, nós pisamos e caminhamos. Por quê? Porque nós estamos vivos, porque nós podemos andar, porque nós temos força nas pernas, porque nós temos vida em nosso organismo. E nós, então, não temos nenhuma dificuldade com isso. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Ande em espírito e não satisfará o desejo da carne. O que é isso? Em Cristo Jesus, pela fé, ande em santidade, confiando nessa verdade, confiando de que você está vivo, confiando de que o poder do Espírito Santo está em você. Lloyd Jones, ele tem uma expressão assim. Eu vou deixar para vocês essa palavra de Martin Lloyd Jones, diz assim: o que Deus nos ordena fazer, nós cristãos, Ele nos dá poder para fazer. E o poder vem da onde? O poder vem do Espírito Santo. Mas é claro, irmãos, que para que isso aconteça, nós temos que meditar e nós temos que aplicar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Eu quero deixar essas coisas para vocês. Meu tempo ali já está acabando, eu vou falar mais um pouco e a gente vai parar para nosso momento de oração. Mas eu queria muito, meus irmãos, que vocês meditassem nessas verdades e qualquer dúvida viesse conversar comigo. Bom, eu quero aqui me colocar, pela graça de Deus, aberto para que nós conversemos, meditemos sobre esses assuntos. Mas não deixa eu só colocar um alerta para vocês, não deixe o pecado ficar no seu coração. Não deixe que as coisas tenham progresso, as coisas ruins, as coisas más, as coisas do pecado tenham progresso na sua alma. Trate disso, mas trate disso pela graça de Deus. Vamos para outro versículo aqui? Vamos para Provérbios, capítulo 23,
versículo 27. Vamos lá. Provérbios, capítulo 23, versículo 27. Diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 23, versículo 27. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. A palavra de Deus então coloca que a prostituição ela é mortal. A prostituição ela é destrutiva. E ela é mortal por quê? Em primeiro lugar, olhando todo o conjunto das Escrituras, porque a prostituição é pecado. E a prostituição, ela nos afasta de Deus, e Deus é vida. O salário do pecado é a morte. Então, ela causa um dano terrível espiritual. E o pecado é o mal dos males. Mas aí vem o desdobramento desse pecado. A prostituição, conforme nós já falamos para os irmãos aqui, dei alguns exemplos, ela destrói, ela ataca o casamento. A prostituição, ela ataca o corpo da pessoa. Já falamos disso aqui. A prostituição causa danos, até mesmo, irmãos, de produzir, então, o efeito ali viciante que ela tem. A pessoa se torna viciada nela. A prostituição, ela causa, irmãos, danos, inclusive materiais. A prostituição, ela causa danos sociais. Alguns aqui eu já dei exemplo para os irmãos. Eu estou só citando aqui rapidamente, tá bom? E outras coisas eu já falei aqui. Vamos passar adiante. Veja agora comigo Levítico, capítulo 19, versículo 29. Esses textos, eles são mais confirmando, na verdade, aquilo que nós já temos falado para vocês no estudo anterior e no estudo de hoje. Levítico, capítulo 19, versículo 29. Levítico, capítulo 19, versículo 29. Eu citei aqui danos materiais, até econômicos, inclusive isso é mostrado em Provérbios, né? Eu não vou ler agora, mas depois a gente pode trazer aqui para os irmãos em conversas aqui os textos. Levítico 19, 29. Veja o que diz o texto aqui. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Olha aqui o efeito para toda a terra da prostituição. O Senhor disse assim, não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, ou seja, jamais entregarás a tua filha à prostituição. O que naturalmente existia entre os povos antigos, né? Para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. A prostituição, ela causa um dano tão grande, começando com a família, conforme nós já ensinamos, que ela vai fazer com que a terra se prostitua. Ela não é alguma coisa que fica localizada ali nas pessoas que estão se prostituindo ou nas famílias atingidas. Através das famílias e através dessas pessoas, ela vai se espalhando pela terra, ela vai contaminando a terra, ela vai influenciando uma nação e vai trazendo males a essa nação, prejuízos a essa nação. E para também que ela não se encha de maldade. Tudo isso aqui é o efeito contaminante do pecado da prostituição. Então, eu estou enfatizando muito isso, já citei aqui alguns exemplos, rapidamente, irmãos, mas para que os irmãos pensem e entendam que a prostituição, a pornografia, prostituição, essas coisas não são, irmãos. Parece que às vezes as pessoas pensam que isso é um pecado sem consequência. Não é. É algo muito sério, é algo muito danoso, que destrói a pessoa, torna ela viciada, destrói a família dela e causa danos sociais, causa tanta dor e tristeza, inclusive a crianças que estão nos lares, a crianças que venham nascer dessas circunstâncias, dessas situações.
Então, é algo muito terrível. E o último versículo, irmãos, os irmãos me permitem, eu vou encerrar aqui o estudo, eu vou fechar com a conclusão, para não deixar para mais uma aula, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, com a permissão dos irmãos, eu vou estender um pouquinho mais o estudo para a gente concluir. Eu acho que não vale a pena dar mais uma quebra aqui. Então vamos concluir hoje. 1 Tessalonicenses. E todo mundo vai almoçar aqui mesmo, né? Então ninguém está com pressa, né, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, veja a palavra do Senhor. 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Tá? Eu quero ler com vocês o primeiro versículo, que diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele está dizendo: vocês receberam o Evangelho, vocês receberam a santidade que vem do Evangelho. Receberam, não receberam? Tudo aquilo que eu falei para vocês, irmãos: justificação, santificação, poder do Espírito Santo, a graça de Deus, o leito sem mácula, o juízo de Deus sobre esses pecados sexuais. Tudo isso, Paulo está dizendo, vocês sabem, não sabem? Então, andem. E olha só, parece a criancinha, né? A gente está vendo ali as duas netinhas da irmã Edna. Elas são menininhas já grandinhas, né? Mas elas não começaram assim. A criancinha, ela vai o quê? Ela vai andando, ela vai primeiro ali, né, só com as mãozinhas, o joelhinho ali, né? De repente ela se levanta, mas ela não anda, e ela começa a dar os primeiros passos, e quanto mais ela dá os passos, ela progride. Assim é a vida cristã. Preste bem atenção, irmão, nós temos que andar, nós temos que caminhar. Porque quando vocês já sabem a verdade do Evangelho? Vocês aqui não estão ouvindo a verdade do Evangelho? Olha o que Paulo está falando para nós aqui. Vocês não estão ouvindo? Então agora vocês não sabem como convém andar? Então andem, irmão. Olha, pastor, eu estou enfrentando esse problema aqui, tem esse pecado na minha vida. Meu irmão, Jesus já morreu por esse pecado, já te justificou, mas se você pecou, vá a Ele, confesse, peça perdão. Lembre que você tem o Espírito Santo. Então agora se levante e ande. E quanto mais você andar, você vai progredir cada vez mais. Aí olha o que ele fala agora no versículo 2. Vamos ler. Porque bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A santificação e não a fornicação. Olha o que ele continua falando, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é vaso? É corpo. Que cada um saiba possuir esse corpo aqui em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então, vocês sabem como andar. O Evangelho de Jesus vocês já entenderam. A justificação, a santificação, o poder do Espírito Santo e os mandamentos de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santificação, não a concupiscência dos que não conhecem a Deus. Então, andem assim. Obedeçam a Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas ele não para aí. Olha o que ele diz no versículo 6, irmãos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Ele está então colocando para nós o seguinte, irmãos: não oprima, não engane o seu irmão
em negócio algum. Mas ele está, na verdade, associando o engano e a opressão, a fornicação, a prostituição. Você vai dizer, por que ele está fazendo isso? Vou lhe dar alguns exemplos claríssimos. Quando um homem ou uma mulher se envolvem com a pessoa casada, ele está trazendo engano para o casamento. Quando um homem, já dei o primeiro exemplo e não preciso explicar porque todo mundo compreende o que significa isso, né? A traição, o engano para o casamento. Segundo exemplo que eu vou dar. Quando um homem seduz uma moça, mas sem intenção de casar com ela, sem intenção de um compromisso sério, mas seduz apenas para ter gratificação sexual. E seduz, muitas vezes prometendo compromisso, prometendo algum compromisso. Aqui está o engano e a opressão. Irmãos, a prostituição, ela é uma espécie de simulação daquilo que é puro e santo, só que sendo simulação, é pecaminoso e sujo, mas por trás da prostituição tem a destruição familiar, a destruição, o engano entrando no casamento. E todas aquelas pessoas que estão se prostituindo, elas estão sendo usadas, elas estão sendo enganadas, elas estão passando por uma opressão do comércio da prostituição. Então, tome essas coisas que eu acabei de falar agora e veja como a sexualidade fora do casamento, ela envolve muita opressão, ela envolve muito engano, ela envolve muita falta de amor com o próximo. Ela é algo extremamente egoísta, irmãos. É algo que trata apenas o seguinte, da minha gratificação sexual, do meu prazer sexual, sem pensar nem um pouco naquela pessoa que eu estou usando sexualmente, não pensando no corpo dela, não pensando na família dela, não pensando na honra dela, não pensando em nada que diz respeito a ela, apenas para uma satisfação sexual. É isso que Paulo está dizendo aqui. E preste bem atenção nisso. Ele está dizendo, vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês não aprenderam assim do Evangelho. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver do Evangelho. Qual é o caminho do Evangelho? A santificação. Qual é o caminho do Evangelho? É nós sabermos possuir o nosso vaso, isto é, o nosso corpo em honra e santificação. Qual é o caminho do Evangelho? Eu amar aquela pessoa que está do meu lado. Eu amar marido, esposa, se eu for casado. Eu amar marido, esposa alheios. Eu amar aquela pessoa do sexo oposto que não é esposa ou esposo meu, respeitá-la, honrá-la. Então, de respeito, esse é o caminho do Evangelho. De respeito é honrar o meu corpo, mas também honrar e respeitar o meu próximo. Desde que eu dou um passo fora do casamento, fora da sexualidade ilícita, eu estou desonrando o meu corpo e eu estou prejudicando aquela pessoa e sendo prejudicado. Eu estou enganando aquela pessoa e eu estou sendo enganado. Porque tudo que sai do casamento, tudo que sai do leite sem mácula, tudo que sai da pureza dentro do casamento é opressão, é engano, é pecado, é anti-evangelho, irmãos. Mas o evangelho de Jesus, vocês percebem o que Paulo está dizendo? O evangelho de Jesus nos liberta de tudo isso. O evangelho de Jesus torna o nosso leito puro, torna o nosso corpo honrado e faz com que nós olhemos para o sexo oposto, honrando essa pessoa, respeitando essa pessoa, de maneira que eu não vou me aproximar dela ou dele como um sedutor barato, como alguém que não tem o respeito e amor por aquela pessoa, mas olhando para ela, olhando para ele como alguém que deve ser respeitado, que deve ser honrado, que deve ser cuidado. Irmãos, a prostituição e o pecado sexual não é uma... Nós vivemos numa sociedade que essas coisas, sabe, isso ficou tão popular que as pessoas nem têm noção disso que eu estou falando para vocês, em muito sentido. Mas a prostituição
ela é totalmente danosa e prejudicial a nós e ao nosso próximo e desonra a Deus. Mas o Evangelho de Jesus nos liberta de tudo isso. Eu queria encerrar, meus irmãos, aqui, então. Veja, tomem novamente o catecismo e leiam comigo agora e vejam o que o catecismo maior ele diz. Ele diz assim: os pecados proibidos no 7º mandamento são esses: permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer. Aqui deve ter algum significado, algum envolvimento com o poder até da lei e do Estado. Nós não vamos entrar nesse assunto. Já é um outro assunto e algo que não convém nós entrarmos agora para o propósito do nosso estudo. Mas eu quero aplicar isso, irmãos, à nossa vida, à nossa vivência. Não permita esse pecado na sua vida. Não tolere esse pecado na sua vida. Não mantenha, não incentive esse pecado. E hoje em dia, as pessoas que acessam vídeos, elas já estão mantendo esse comércio. Porque vocês sabem que a internet vive o quê? De curtidas, de visualizações, de tudo isso. Então, hoje em dia, quando um homem ou uma mulher, eles acessam esses vídeos, eles participam disso, eles estão investindo nesse comércio destrutivo. E não recorra a isso. Esses são os verbos que expressam a pecaminosidade deste pecado. Vai permitir, tolerar, manter, recorrer. Por quê? Porque esse pecado é contra Deus, já aprendemos aqui, em primeiro lugar. Porque esse pecado é contra o corpo. Porque esse pecado ataca a família. Porque esse pecado destrói a sociedade e, consequentemente, qual é a cura deste pecado, irmãos? A cura desse pecado não é moralismo, não é legalismo, e não é mero esforço moral nosso. É nós irmos à cruz de Jesus Cristo e meditarmos muito, muito na justificação, na santificação, no amor de Deus, na graça de Deus, na promessa de vitória do Espírito Santo sobre nós. Então, pela fé em Jesus, meditando nisso, olhar para o Senhor, que morreu na cruz para... Ele disse para a mulher, vocês lembram? Vai, no finalzinho, o que ele disse para ela? Eu não te condeno. Depois ele disse para ela, vai e não peques mais. Porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio apenas dizer para a mulher, eu não te condeno. Jesus veio dizer para a mulher, não peques mais. Vou repetir, meus irmãos. Jesus não veio dizer apenas para a mulher, eu não te condeno. Jesus veio dizer para a mulher, não peques mais. Deixes esse pecado. Então, em Cristo Jesus, crendo que Ele nos perdoou, meditando no seu amor, amando a Ele, nós vamos amar o próximo, nós vamos perceber como esse pecado ele é um roubo da dignidade, da honra e da vida do próximo, em todos os sentidos. Então, amando a Ele e confiando que o Espírito Santo está conosco, deixemos esse pecado. E se alguém aqui precisar de ajuda para deixar esse pecado, nos procure, irmãos. A igreja, ela está para isso. Se você precisar de ajuda para meditação, para reflexão no Evangelho, nos procure. Procure apoio pastoral. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E é no corpo de Cristo, na pregação do Evangelho, no acompanhamento pastoral, que o Evangelho vai sendo aplicado. E a graça e o poder de Deus vai libertando desse pecado e de todo pecado. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a nossa igreja.
Abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa nação, fazendo com que a igreja seja exemplo de pureza sexual. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, nesta manhã, tratar deste assunto muitíssimo importante e sério. Nós rogamos que o Senhor, pelo Seu Espírito Santo, tudo que falamos aqui, Senhor, que seja o puro Evangelho, a pura palavra. Rogamos que o Senhor aplique em cada coração, em cada alma, de maneira, Senhor Deus Todo-Poderoso, que este pecado tão terrível que tem trazido vícios e destruições familiares possa ser, Senhor, vencido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor. Senhor, aplica o Seu amor, aplica o Seu Evangelho da graça, aplica, Senhor, a obra de Cristo em cada um de nós, para que nós possamos, Senhor Deus, nos levantar e dizer não para este pecado, Senhor, em Cristo Jesus. E vivendo, Senhor, uma vida honrada, santa, conforme os mandamentos do Senhor, conforme o Evangelho de Cristo, Senhor Deus, e protegendo todas as pessoas que estão em volta de nós do mal desse pecado, e nunca promovendo esse pecado, Senhor. Que a nossa vida seja em pureza, que o nosso comportamento seja puro, com todos os que conviverem conosco, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Que assim seja. Faz isso, Senhor, hoje no nosso coração, em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu convido vocês a pegar as suas Bíblias e vamos ler Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25.